Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 35, aonde Deus vai falar comigo e com você nesta noite. O tema é: só em Deus temos vitória. E eu quero te fazer uma pergunta: aonde eu e você temos buscado resposta? Aonde eu e você temos buscado vitória? Hebreus 10, versículo de número 35. Todos acharam? Diz assim: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Amém, irmãos? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero tratar de um assunto comigo e com você nesta noite, sobre 3 coisas. Atitude para nunca recuar. Segundo, atitude é preciso perseverar e ter paciência. Terceiro, atitude que nunca recua. Então vamos lá. O versículo 35 diz assim: diz que não podemos lançar fora a nossa confiança. Por isso que eu fiz uma pergunta: aonde eu e você temos buscado a resposta e a vitória? Em quem nós temos confiado? Para eu e você adquirirmos vitória ou adquirirmos resposta, temos que confiar em alguém. Quem é o primeiro que nós temos que confiar? Em Deus. E existe hoje pessoas que ainda podemos confiar. Mas eu quero que eu e você prestamos bastante atenção, que quando eu e você recuamos, nós perdemos. Nós paramos no mundo físico e no mundo espiritual. Qual o exemplo que nós vamos ver nesta noite? A nação de Israel. A nação de Israel viveu grande parte da sua vida como escravo. E qual era a oração da nação de Israel? Senhor, levanta alguém para nos libertar. E todo ano que aquele povo orava, Deus estava escutando a oração daquela nação. Mas sempre que Deus dava vitória à nação de Israel, eles recuavam. Eles tinham que avançar, mas eles recuavam. Aí Deus levantou quem? Moisés, como libertador. Deus fez promessas, Deus fez maravilhas, Deus realizou grandes milagres, mas muitos viram, mas recuaram. E hoje, no século 21, não é diferente. A igreja do Senhor tem visto Deus falar através da sua palavra, realizar milagres, dar sinais, mas muitos estão o quê? Recuando.
E quando nós recuamos, nós perdemos. Então a primeira coisa aqui que nós queremos falar, atitude. A primeira aqui, ó. Deixa eu voltar aqui que eu perdi, eu virei a folha. Primeira, atitude para nunca recuarmos. Todo homem de Deus e mulher de Deus que foi levantado por Deus, primeira coisa que eles teve que ter, atitude, fé e ação. Essas três coisas, irmãos, tem que estar na nossa vida. Essas três coisas têm que andar de mão dada. Fé, atitude e ação. Vou dar um exemplo. Quando eu quero fazer alguma coisa, qual é o meu procedimento? Eu tenho que ter o quê? Atitude, não é? Se eu projeto uma coisa, vamos dar um exemplo. Eu quero construir uma casa. Para me construir uma casa, eu tenho que ter o quê? Atitude. Eu não posso ter só vontade de construir se eu não tiver atitude. Depois o quê? A fé. Talvez você fale assim, irmãos, mas eu não tenho condição do momento de construir a minha casa. Mas você tem a fé. E depois da fé vem o quê? Ação. Você começa a agir. Você começa a entrar aonde? No mundo espiritual. Nós temos que trabalhar no mundo físico e no mundo espiritual para obter o quê? Vitória. Porque quando nós tomamos esse passo, Deus começa a prover. Deus começa a mandar a provisão. Foi assim com a nação de Israel. Quando a nação de Israel começou a ter o quê? Atitude. Deus levanta Moisés. Deus levantou Moisés. Realizou milagres, prodígios, maravilhas. E falou com o povo assim, agora, daqui para frente, vocês são livres. Mas o primeiro obstáculo, eles recuaram. Qual foi o primeiro obstáculo? Quando sentiram sede. E qual foi a primeira coisa que a nação fez? Murmurar. O que eles fizeram? Moisés, você nos tira do Egito, aonde éramos escravos, mas lá nós tínhamos água. E você nos traz para o deserto, para morrer de sede? Quando eles tiveram essa atitude, o que eles fizeram? Eles recuaram. Quando nós temos uma atitude de murmurar, ou questionar, ou reclamar, quando vem uma situação difícil na nossa vida, nós recuamos. Qual foi a atitude de Moisés? Ele tomou atitude precipitada. Deus falou com ele, Moisés, faça isso. E ele fez ao contrário do que Deus mandou. E hoje não é diferente. A igreja do século 21, Deus tem orientado e nós temos feito ao contrário da palavra. Como que vamos obter a vitória se fizermos ao contrário da palavra? Se eu e você seguirmos a palavra, vamos alcançar a vitória. O versículo 36 diz que necessitamos de perseverança para alcançar as promessas. Irmão, existe promessa que leva tempo. Tem promessa que ela é realizada instantaneamente. Mas tem promessa que leva tempo. Vou te dar um exemplo. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Aconteceu imediato? Foi em sequência? Não. Demorou-se o quê? 25 anos. O que Abraão teve que ter? Perseverança, confiança. Assim é eu e você, irmãos. Há quanto tempo você ora para o seu marido converter? Há quanto tempo você ora para a esposa converter? Há quanto tempo você ora para o filho ou a filha se converter? Às vezes temos que perseverar. Às vezes Deus só requer de mim e de você o quê? A perseverança, para que a bênção chegue.
Mas a nação sempre reclamava. Quando Deus permitia acontecer algo, eles questionavam e não perguntavam qual é o motivo, qual é o propósito. Irmão, a nossa vida não existe acaso, existe propósito, existe aprendizado através da situação que você enfrenta. Eu fiquei mais ou menos umas 3 semanas sem vir na igreja, porque eu passei um momento difícil na saúde, mas eu vi a mão de Deus, eu vi o cuidado de Deus, até na dor, até quando você está no vale, você vê a mão de Deus, você vê o cuidado de Deus. Quando nós passamos pelo vale, temos que confiar, temos que acreditar, temos que crer que o nosso Deus é o Deus poderoso que dá vitória. A nação esperou. Alguns dizem que é de 430 a 450 anos que eles foram escravos. Olha quantos anos a nação teve que esperar para ser livre. Hoje eu e você somos livres, mas muitos de nós, às vezes sentimos saudade do Egito. Qual é o Egito? O mundo. Versículo 38 diz que o justo vive da fé. Por que você está aqui hoje? Porque você tem fé. E nós estamos vivendo esse último tempo. O justo vive pela fé. Pelo acontecimento que está ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo inteiro, só consegue viver aquele que tem fé. Ontem no meu bairro, um rapaz foi assassinado. Se você vê, de janeiro até agora, é o 2º mês do ano, quantos jovens já foram ceifados? De uma só vez. O justo vive pela fé. Então vamos lá. Primeira atitude, confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. Seja qualquer situação que tivermos, enfrentamos, temos que confiar em Deus. Por quê? Se eu confiar no homem, ele vai me decepcionar. Se eu confiar na sociedade, a sociedade vai me decepcionar. Se eu confiar no governo, o governo vai me decepcionar. Mas se eu confiar em Deus, Deus vai me dar vitória. Foi o que a nação de Israel obteve. A nação de Israel confiava no homem. E toda vez que eles confiavam no homem, eles recuavam. Mas quando eles passaram a confiar em Deus, Deus deu a vitória. Porque quando eles saíram lá da terra do Egito, Deus fez uma promessa antes. Vocês vão sair da terra de sofrimento e vou mandar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra próspera, aonde vocês vão ser vitoriosos, aonde vocês vão ver a mão do Deus que tirou você do Egito. Eu e você fomos tirados do Egito. E temos visto a mão de Deus até hoje. O cuidado de Deus, o carinho de Deus, como que Deus nos guarda e nos livra. E você não podia estar mais aqui. Eu senti, nesses 21 dias que eu fiquei ausente, tanta dor no peito, mas tanta dor no peito, que eu achei que eu ia morrer. Eu achei que ia ter um infarto. Mas eu falei, Senhor, estou nas tuas mãos. A minha confiança tem que ser no Senhor. Fiz o tratamento, mas a minha confiança é o Senhor. É o Senhor que cuida. É o Senhor que trata. Às vezes, irmão, Deus permite a gente ir no deserto para tratar comigo e com você. Mas quando nós estamos no deserto, nós murmuramos.
Quando você passar um momento difícil na sua vida, pergunta para Deus qual é o propósito. Às vezes Deus permite a gente entrar no vale, porque quando estamos na bonança, não temos tempo para Ele. Foi o que o Espírito Santo tratou comigo nesses 21 dias. A gente anda tanto atarefado, preocupado com o trabalho que nós temos, preocupado com tantas coisas que temos que resolver na nossa família, tantas coisas que nós temos que resolver, que às vezes deixamos Deus de lado. Às vezes nós nem lembramos de Deus. Aí Deus fala assim, vou permitir você viver um tempo no vale. Vou permitir você passar no deserto, para você se lembrar que existe um Deus que cuida de você. Sabe o que atrapalha eu e você ser vitorioso? A ansiedade, porque nós já estamos preocupados no que vamos resolver amanhã. Viva hoje, porque o amanhã quem resolve é Deus, o amanhã quem dá vitória é Deus. Viva hoje! E muitos da Bíblia pensavam no amanhã, e a nação não foi diferente. Quando Deus começou a mandar o maná, o que eles fizeram? Recolhiam para amanhã. Ei, o Deus que você serve é o Deus que provê. Deus mandava para hoje, é para agora. A unção que eu e você estamos recebendo hoje, é só para hoje. Amanhã precisamos receber outra. E a nação não entendeu isso. Outro homem que confiou, que perseverou e alcançou vitória. Daniel, capítulo 6, versículo de número 23, diz assim: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O que aconteceu aqui, irmão? O rei deu um decreto, que todos aqueles que desobedecessem a sua ordem, seria lançado na cova dos leões. E Daniel não dobrava o joelho dele perante o rei. Daniel só dobrava o seu joelho perante o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Todo-Poderoso. Pegaram Daniel orando. Mas o rei era amigo de Daniel. Que eu falei com você no início, existem pessoas que você pode confiar. O rei era amigo de Daniel, mas ele tinha que respeitar o decreto que ele tinha dado. E ele não podia voltar atrás. Mas ao mesmo tempo, o rei sabia que Daniel servia um Deus poderoso. Ele sabia que o Deus que Daniel servia era diferente de todos os deuses que o povo adorava. O que fizeram? Lançaram Daniel na cova. E qual foi a preocupação do rei? Se meu amigo morrer, como que eu vou ficar? Hoje não é diferente não, irmão. Quantas pessoas que matam a sua fé no que fala a seu respeito. Quantas pessoas te lançam na cova por aquilo que fala, pela forma que você serve a Deus. Muitos te lançam na cova porque falam. Mas Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem que confiava, Daniel era um homem que tinha perseverança. Eu e você, irmãos, servimos um Deus poderoso. Vou te dar um exemplo. O irmão da sua esquerda, o irmão da sua direita, não sabe o que você vive, não sabe o que você já passou, e não sabe como é a sua intimidade com Deus. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, os leões estavam famintos, mas Deus fechou a boca do leão, porque Daniel sabia em quem ele cria. Daniel sabia quem ele servia. Eu pergunto para você e para mim, a
até aonde conhecemos Deus. Quando você enfrenta um problema que ninguém pode te ajudar, até onde você confia em Deus? Daniel vivenciou um problema que ninguém podia resolver. Só Deus. Mas ele confiou. Ele acreditou. Ele perseverou. Ele teve paciência. Sabia que Deus estava guardando. Muitos têm recuado porque depositam a fé no lugar errado. Onde você tem depositado sua fé? Tem pessoas que depositam sua fé em objetos, em estátuas, em amuletos, em homens, e não adquirem resposta. Mas se eu e você, nesta noite, depositar a nossa confiança em Deus, você vai obter resposta. Você vai obter vitória. Você vai obter sucesso. Porque Daniel, Moisés, Abraão obteram sucesso e resposta. Tiraram Daniel. E o rei preocupado. Quando ele olha para Daniel, Daniel não tinha nenhum arranhão. O rei falou: a partir de hoje, todos adoram Deus de Daniel. Irmãos, eu e você não precisamos sair na rua gritando desesperado que somos cristãos, não. Quando eu e você vivemos o verdadeiro cristianismo, que é Cristo, as pessoas veem Cristo em você. Sabe por que tem muitas pessoas que não se convertem? Porque tem muitos cristãos dando mau testemunho, ensinando errado. Porque quando você tem Cristo na sua vida, Cristo atrai as pessoas. Cristo não distancia as pessoas. Talvez você conhece muitas pessoas aí que falam assim: eu detesto ficar perto de crente, porque eles às vezes é chato. Deus não te levantou para ser chato. Deus te levantou para você ser luz. Deus te levantou para você ser sal. Deus te levantou para você ser luz. Deus te levantou para atrair as pessoas. Para ele olhar para o pastor Antônio e falar: pastor Antônio, você é diferente. Aí ele vai dizer o motivo por que ele é diferente. Agora tem pessoas que têm o prazer de estar ao teu lado. Às vezes ele não é cristão, mas ele se sente bem ao teu lado. Por quê? Você tem palavra de vitória. A Bíblia diz que Daniel alcançou vitória porque creu no Senhor seu Deus. Deposite sua fé em Deus. Confie nele. Segunda atitude, é preciso perseverar e ter paciência. Daniel 6:20, que diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando ao rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Olha como o rei reconheceu. Olha como o rei sabia. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. O Altíssimo, poderoso, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem podido livrar-te dos leões? Olha a preocupação do rei. Ele fez uma pergunta: Daniel,
Será que o Deus vivo, que você confia, que você persevera, que você não abriu mão, te livrou dos leões? Mas o que o rei foi? O rei foi triste, com a consciência pesada. E hoje não é diferente não, irmão. Quando eu e você somos homens e mulheres de Deus, alguém tenta nos ferir com palavras ou lançar na cova, quando Deus dá vitória, Ele vem diante de você, triste, envergonhado, cabisbaixo, porque Ele tem que declarar que você serve o Deus vivo, o Deus poderoso, que te livra da cova dos leões. Cova dos leões representa o problema que você enfrenta hoje na sua vida. Qual é a cova? Qual é os leões que têm se levantado perante você? Mas se você perseverar, se você confiar, Deus vai te dar vitória. Necessitamos de perseverança para alcançar a promessa. Daniel servia. Sirva a Deus. Sirva ao Senhor como nós nunca servimos. Buscava a Deus continuamente. Isso aqui Deus me chamou a atenção. Você já viu quando a nossa vida está tudo bem? Você vai diminuindo a sua oração. Você vai diminuindo o tempo de comunhão com Deus. É mentira o que eu estou falando? Quando está tudo bem, você fica sentado no seu sofá. Quando está tudo bem, você fica relaxado na sua cama. Mas quando a situação aperta, aí você grita o quê? Por socorro. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Daniel buscava a Deus continuamente. Ele não parava de orar. Ele não cansava de orar. Ele todo dia orava ao Senhor. Era de manhã, de tarde e à noite. Ele estava buscando resposta em Deus. Quando eu e você tem essa atitude que Daniel teve, vamos obter mais vitória. Mas precisamos de fé, atitude e ação. Muitos começaram a buscar a Deus, mas recuavam e desistiam. Por vários motivos. Assim, perde a bênção e o milagre. Vou dar um exemplo. Na sexta-feira, está tendo a campanha da família. Às vezes a campanha é proposto 7 elos. Às vezes a pessoa fez o primeiro, o segundo e o terceiro. E não teve resposta. Aí ele não vem mais. Ele recua. Vou te dar um exemplo. Naamã só foi curado em qual mergulho? Em qual mergulho? No 7º. Toda vez que eu e você viemos na igreja e assumimos um propósito com Deus e recuamos, nós deixamos de ser abençoado e alcançar um milagre. Vamos lá. Precisamos buscar pelo milagre até que a promessa se torne realidade. Eu vivi isso na minha vida. Quando a minha esposa perdeu o primeiro filho, o sonho de nós fomos tirados. Mas nós servimos um Deus o quê? Que é Deus de milagre. Um Deus que muda a circunstância. Um Deus que inverte a palavra que o homem fala a seu respeito. E nós o quê? Buscamos um milagre. Até se tornar o quê? Realidade. Aí Deus veio e deu vitória. E deu vitória o quê? Dupla. Então você vê que quando você persevera,
quando você busca, quando você ora, quando você tem atitude, ação e fé, o milagre acontece. Terceiro, nunca recua. Você pode estar passando a maior dificuldade, mas não recua. Você pode entrar daquela porta para dentro, sem um pouquinho de força. Mas se você sentar nessa cadeira e falar assim: Senhor, eu estou aqui hoje só para te ouvir, você já vai sair daqui com a sua vitória. Ana chegou no templo sem força alguma. Ela já estava esgotada de tanto buscar pelo seu milagre. Ela não tinha nem mais voz, mas ela mexia os lábios. Mas o Deus poderoso, que sonda, que conhece, que esquadrilha o deitar e o levantar, sabia o que os lábios de Ana queria e estava pedindo. Ela tinha certeza que o milagre dela estava sendo gerado no coração de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, que o meu, o seu, o nosso milagre já está gerado no coração de Deus. Mas para ele chegar, tem atitude, tem a fé, tem ação, para você ser vencedor, para você adquirir a sua vitória. Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, ó: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha-se de joelho e orava, dava graças diante o seu Deus, como também antes costumava a fazer. Está passando um momento difícil? Dobra o joelho. Está enfrentando luta? Ora. Olha a atitude de Daniel. Quando chegou ao ouvido dele que o rei já tinha assinado, o que ele fez? Ele recuou, pastor Moisés? Ele se acovardou? Não. Ele orou. Ele olhava para a janela que dava em direção a Jerusalém e falava: Deus, eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor tem poder para me guardar. Eu sei que através disso que eu vou enfrentar, o Senhor tem propósito. Eu aprendi uma coisa na minha vida. Às vezes Deus permite acontecer uma coisa ruim com você, para quem está do seu lado ser beneficiado. Sabe por quê? Porque Ele vai aprender com a forma que você está superando a dor que você está sentindo. Compreendeu? Jó, quando tinha bens, ele tinha amigos. A esposa a amava. Aí Deus falou assim: então vou tirar tudo que você tem. Todos que estavam do lado dele foram o quê? Recuando, abandonando, largando ele sozinho. Mas ele cria que Deus é poderoso. Jó só conhecia Deus em ouvir. Mas ele tinha o quê? Fé, atitude e ação. Porque ele falou assim: bendito seja Deus que me deu e tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E se você for ler o capítulo 41 de Jó, Deus deu a ele tudo 4 vezes mais do que ele tinha. Jó foi acontecendo uma notícia atrás da outra. Eu pergunto para você, estamos preparados para isso? Para você receber notícias negativas uma atrás da outra? Jó foi o exemplo. Vamos lá, a Bíblia deixa muito claro
que Deus não tem prazer na alma daqueles que recuam, mas o diabo sim. Quando você recua, o diabo bate palma, porque eu e você, quando recuamos, se tornamos presa fácil. Quando Daniel soube do decreto que o impedia de buscar o Senhor, ele não recuou, continuou buscando a Deus. Vou pular para o final, para que nós possamos orar. O final diz assim, da conclusão da mensagem: somos do time daqueles que não recuam. Primeira coisa, não desista do seu casamento, da sua família, dos seus sonhos, do seu ministério, de ser fiel. Não recua, porque a sua vitória está chegando. O nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Você recebe esta palavra na sua vida. Fica de pé. Quero encerrar a mensagem com este versículo. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou é Deus. Quem nos ama é Deus. Então nesta noite, irmão, não recua, persevere, busque em oração, tenha fé, atitude e ação, porque quando você colocar essas três coisas em prática, você vai ver a mão de Deus ao seu favor. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus?